Boa tarde, galera. Boa tarde, boa tarde. Vamos aí para nossa live de hoje. Como deixar a ferida do abandono usando renascimento. Boa tarde. Bora falar sobre abandono. Já vamos. Eu vi que a terapeuta Denise já está por aí. Já vou chamá-la. Antes, né? Vou pedir a você que entrou aí para você mandar os coraçõezinhos, né? Lembra que esses corações nos ajudam a chegar em mais pessoas, né? Mande aí os seus coraçõezinhos. Isso vai ser muito bom para chegar a mais pessoas, né? Bora falar sobre abandono, né? E tudo que tem a ver com essa ferida emocional descrita ali pela Lise Bourbeau, entendendo um pouco melhor como que o abandono me toca, onde me toca, né? O que me toca e como é que eu posso aos poucos começar a fazer essa modificação. Então, falar sobre a ferida do abandono, né, é falar lá das 5 feridas emocionais descritas pela Lise Bourbeau, entendendo esse processo principalmente de eu entrar em contato comigo, entrar em contato com o meu ser e aí começar a fazer pequenos processos de modificação. Estamos desde o começo da semana tendo uma série de lives. Já falamos aí sobre a questão materna, já falamos, né, sobre a questão do autoconhecimento, sobre a ferida da rejeição, né, e já falamos também sobre o grande objetivo de sentir. Hoje a gente vai falar sobre a ferida do abandono, amanhã vamos falar da nossa relação com o pai, sempre com o foco de como o renascimento pode me ajudar, né? Então, trabalhando esse lugar interno, de conexão comigo, de conexão com o que eu sinto, de conexão, né? Isso é muito importante. Boa tarde. Coloquem aí de onde vocês estão falando e se puderem, né? Boa tarde, Fê. Boa tarde, Sueli. Né? Ser Cosnas. Também boa tarde. Já mande os coraçõezinhos. Eu já vou chamar aqui a terapeuta Denise, né? Ela vai estar com a gente aqui, vai ser incrível, né? E manda os coraçõezinhos, porque vai chegar a mais pessoas, a nossa conversa, o nosso bate-papo vai ficar incrível. Olha lá, a Sueli tá em Pernambuco, né? A Fernanda tá em São Paulo, a Paty tá lá em Macaé, Rio de Janeiro. Que legal! Que legal. Quem mais tá por aí? Já mande os coraçõezinhos. Janaína, seja bem-vindo. Bora falar sobre feridas do abandono, né? Então, para recuperar, né, a ferida do abandono, a gente vai só relembrar um pouquinho da ferida da rejeição, que é quando, né, eu de alguma forma desenvolvo a máscara do escapismo, né? Lá da Paraíba, Belo Horizonte, né? A máscara do escapismo é a máscara, né, que de alguma forma faz com que eu não queira me relacionar. E aí a gente vai falar sobre a ferida do abandono, que vai ter uma máscara que é basicamente a oposta, né? Que seria a pessoa que está sempre entrando em relacionamentos aí disfuncionais, em relacionamentos complicados. Para isso eu vou chamar a terapeuta Denise, que vai estar aí comigo. Enquanto eu chamo, né, a Denise, vou pedir para você mandar coraçõezinhos aí, também manda aviãozinho, chama mais pessoas para a live, que vai ser incrível. Muito bacana poder contar com, né, com a sua audiência aí para a gente falar, bater um papo sobre isso, né? Com certeza, se você não tem, você conhece alguém que tem a ferida do abandono, né? Olá, Denise, tudo bom? Tá me ouvindo? Olá. Denise, Não, pera um a sua pouquinho. câmera acho que tá virada aí. Enquanto ela vem chegando, né? Pera. Você já. Ah, agora foi, eu acho. Enquanto você vem chegando, né? Vem aí entendendo um pouco mais sobre as feridas emocionais da Lise, né? E lembrando que semana que vem nós temos 3 aulas abertas do nosso curso de formação em renascimento para você entender um pouco mais. Olá, Denise, tá me ouvindo? Agora parece que vai, né? É, tá um pouquinho pixelada a tua imagem, não sei se é a internet, tá me ouvindo bem? Agora foi, tá ótimo. Estou escutando bem, estou vendo bem, estou escutando bem, Rodrigo. Que legal, seja Olá, boa bem-vinda. tarde.
Obrigada pelo convite, né? Por estar aqui, uma grande prazer, uma grande honra, né? O professor aí, Rodrigo, o grande mestre, né? Tamo junto, Tudo gratidão. bom, Denise, se apresenta pra gratidão. gente, né? Falando um pouquinho de você, né? Desse lugar, né? Na terapia, como é que você, né? Se encontrou na terapia. Eu sei que aí tem, né, muita coisa que você já estudou também. Se apresenta pra gente. Sim, então, na verdade, eu me formei em psicologia, né? Então, me formei em psicologia clássica, comecei a atender de maneira tradicional, mas eu não me sentia assim muito bem, sabe, na área. Então eu saí totalmente da área, passei anos fora, assim, sem estar mesmo na psicologia, em área totalmente diferente. E depois, né, quando meus filhos cresceram, fui tendo mais tempo, fui procurando justamente cursos, coisas que eu gostava, né, que são as, daí comecei a ir esses cursos de Reiki, Theta Healing, física quântica, né? E acabei e comecei a atender, voltei a atender novamente, né? Que é o que eu gosto de fazer, de estar com as pessoas e tudo. E de repente, assim, já atendendo, já há um tempo e tudo, né? Na verdade, desde 2016 que eu comecei a atender, né? Uhum. E quando começou a pandemia, nessa história de ser tudo online, né? Eu comecei só a atender online, né? E estou gostando bastante de atender online. E andando aqui pelo Instagram, de repente me encontro com, vejo você ali com a história de rebirth, renascimento, e por ser tudo online, me interessou bastante. E é uma coisa assim, sabe, Rodrigo? Porque todos os estudos que eu fiz foram ou nessa parte de mais sensibilidade energética, né, de estudo da mente, e indo sempre para, né, para ressignificando as coisas, sempre pela fala, pelos pensamentos, reflexões, né? E você trouxe isso de ser pelo corpo, né? E eu gostei muito disso, achei muito legal sem, sem, sem saber muito e fui para o curso, né? Fui para o curso. Foi como se fosse mesmo quando você fala um chamado, né? Falei, nossa, tem que fazer esse curso. Fui lá, fiz o curso, que foi intenso. Esse curso do Rodrigo é perfeito, né, Rodrigo? Foi intenso. Intenso, porque tem muita parte prática. Fala, nossa, você fica cansado de respirar, né? Fala, nossa, eu cansava de respirar. Falei, gente, como o Rodrigo tem tanto fôlego assim, né? Toda hora era aula, era prática, né? Mas o que importa é que isso traz uma grande diferença para a gente. E a gente vai para lugares que antes era, não que não fosse possível ir, mas que é muito difícil ir. Porque eram lugares de sensações, de emoção, que é quando a gente é bebezinho, né? A gente, quando é bebezinho, não tem pensamentos, não está formado o sistema nervoso, né? Então, e quando a gente vai para a sensação, a gente vai para essas sensações que ficaram marcadas, né? No nosso corpo, que tudo que a É gente sente, verdade. né? A gente passa no corpo. Ah, são os traumas, são as feridas. Então, tem a ferida física. Se eu bato na parede, eu machuco minha mão, né? Vou ter Uhum. uma ferida aqui na mão. Mas essas são as feridas emocionais, É né? verdade. Quando você se decepciona ou leva um susto, né? Então você cria essas feridas e acaba tendo muita dor com elas. Você não sabe o que fazer e cria as máscaras. E aí a gente, com essa terapia do corpo, a gente vai voltando para as sensações, né? E curando. É como se tirasse aquele esparadrapo que pôs para esconder a ferida, né? A gente tira e vai colocando remedinho bem devagarzinho, bastante cuidado, com amor, com carinho, né? É E isso vai verdade. ressignificando tudo isso e vai curando devagarzinho, É né? Nada fantástico. Eu vou de. pegar um gancho no que você falou, né? Primeira coisa que a gente já parte, assim, hoje, a gente já tem como comprovar é que o corpo guarda marcas, né?
Então, essa história de que o tempo cura tudo, infelizmente, ela não é tão real. Porque se um choque emocional ocorre maior do que o seu sistema dá conta, o seu sistema trava naquele momento. E pode ser que a vida continue, né? Mas você continua ali o quê? Travado, você não avança. E tudo isso faz com que lá na frente você vivencie gatilhos daquela mesma sensação, só que agora é mais profundo. Aí você chega lá, né, com os seus 40 e poucos e você fala assim: meu Deus, tem um vazio que eu não entendo, tem uma sensação que eu não entendo. Ou são os padrões mesmo, né? A gente vai falar hoje sobre a questão do abandono. Existem padrões que tem gente que repete desde que se entende por gente esse padrão, né? E tudo isso vem dessas marcas emocionais que a Denise citou. E a gente pode chegar para ela através da fala? Pode, mas o corpo às vezes nos convida a uns lugares que só o corpo conhece, né? E foi o que ela falou: Rodrigo, mas como é que eu posso fazer online e o corpo não tem toque? Porque é você se tornar consciente do que acontece no teu corpo, né? Opa, tô aqui, aí tem uma coceira, tem uma sensação. E geralmente quando a gente tem uma sensação incômoda, né? A gente quer o quê? A gente quer tirar essa sensação. Mas aqui não, aqui é um convite para entrar nas sensações, né? Sejam elas quais forem. Como é que foi para você adentrar esse universo aí das sensações, do corpo? Então, é interessante, né? Porque às vezes a gente tem algumas dores que a gente se acostuma, ou não se importa muito com elas. Ah, isso aqui, né? E não olha para aquela dor, vai meio que se acostumando. E tem uma coisa que a gente sempre deve lembrar, que a gente não deve se acostumar com uma dor. Isso não é normal, não é natural, né? Mas a gente tem isso no dia a dia, na correria, a gente não presta muita atenção. E uma das coisas que foi surpreendente para mim, logo de terceira vez, né? Eu tinha dor, agora nem lembro, olha só, mas eu lembro que era num dos Olha dedos, que legal. e eu era com o dedo, não sei, doía muito de manhã, mas depois, durante o dia, ia passando a dor. Eu cheguei a ir no médico, aquele tempo de pandemia, o médico falou que tinha que operar, mas falou assim, estava difícil por causa da pandemia e tal. Falei, quer saber, não vou nem, deixa para lá, durante o dia passa a dor, eu não vou nem ligar, e não ligava. Então, quando eu comecei as respirações, e teve um belo dia que me veio durante a respiração, né? Eu penso, Rodrigo, que essas respirações, a gente vai focando no corpo, é como uma meditação focada no corpo, né? A gente vai focando, foca no corpo, onde você está sentindo, respira, deixa aí. E começou a doer muito aonde doía, que era a minha mão, minha mão. E me veio a lembrança de eu quebrando copo, eu era pequenininha, eu quebrava copo no chão, assim, taças de cristal, né? Eu pegava e jogava no chão, e minha mãe batia na minha mão, né? Para eu não fazer mais aquilo. Só que ela, na minha lembrança, ela virava as costas, eu pegava outro copo e jogava no chão de novo, né? Então, e aquilo veio muito forte, achei muito interessante. Depois, realmente, eu conversei depois com minha mãe, era isso mesmo, só que não era assim imediato, né? Eram Claro. dias, aí eu ia lá e tal. Mas, e passou a dor, nunca mais voltou. Foi uma das coisas, você vê, uma coisa assim bem forte, né, que aconteceu, né? Então a gente às vezes não lembra o porquê daquela dor, mas você ressignifica, porque você entra naquela dor, às vezes sente uma dor no ombro, e sente aquilo, depois vai passando durante a respiração. Às vezes você não lembra por quê. Esse da mão eu lembrei, né? Uhum. Mas às vezes não é, porque são coisas de quando a gente é muito pequenininho, né? E essas que a gente do abandono, da rejeição, a gente é muito pequeno, é um ano, menos de um ano, 2 anos, né, no máximo, né? É o período dessas feridas. Então, assim, é difícil de lembrar conscientemente, ou se É, lembra é meio misturado, né? Porque as nossas lembranças, nossas memórias muito antigas, elas se misturam lá dentro do cérebro, né? Como que criasse uma historinha para dar sentido para aquilo, né? Mas é muito bacana, muito forte também, né?
E E até ama a por isso que a saúde do gente bebê. não, até por isso que a gente não fica muito preso à historinha que a gente conta, porque, né, ótimo que a gente lembra, mas se não lembrar também, né, o corpo vai dar o seu jeito de liberar. Porque quando você entra em contato com o corpo, você vai estar entrando em contato com o mecanismo, a gente chama de senso-percepção, que é a capacidade de sentir a si mesmo, e neurocepção, que é a capacidade de sentir a si mesmo num ambiente e o ambiente. E isso vai fazendo com que o teu sistema nervoso se ajuste, né? Essa vai ser uma das nossas aulas, semana que vem que você vai entender por que efetivamente funciona. Mas é só na prática, né, Denise? Como você falou, lá estava a dor no dedo, né? E você entrou nela. Porque geralmente, quando nós temos uma dor, qual é a nossa tendência? É correr para ou esquecer aquela dor ou deixar de lado, né? Tomar o remédio para passar a dor, não importa de onde está vindo, né? Não importa se o teu corpo está dizendo, olha, talvez esse alimento aí não seja bom para você, está te dando dor de cabeça. Não, deixa eu tomar o remedinho para sarar a minha dor e não entrar em contato, entender como aquilo está relacionado com o meu corpo, né? E aí, você falando da questão dessas coisas infantis, né? Como isso marca a nossa história, né? Como isso marca como nós pensamos quem nós somos no mundo. E eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente sobre a ferida do abandono, né? Alguns aspectos que você considera importante da gente saber. Então, a do abandono é aquela ferida que é uma das primeiras, né? Isso. Então, a lá da livro, né, das 5 feridas emocionais, tem a rejeição, o abandono, são as duas primeiras, e elas muitas vezes, a gente tem as duas, a gente tem as 5, na verdade, mas essas duas, elas se misturam um pouco. E é assim, você veio para o mundo, você vem do ventre, onde você é um com a sua mãe, né? Você está ali um com a sua mãe. E quando você vem ao mundo, né? Você deixa de ser um com a sua mãe. Então você vem com um monte de expectativas, talvez, daquele amor divino, quase, aquele amor infinito, né? De Verdade. ser um com tudo, e tudo. E chegar aqui, esse mundo, é justamente a gente tem que aprender a lidar com a gente, na autorresponsabilidade, no auto-amor. A gente quer isso do outro, né? E bebezinho, você às vezes não tem isso, porque nossa mãe biológica, por mais que ela queira, ela é humana, né? Então ela tem as dificuldades delas, às vezes vem de famílias e mulheres de muito tempo, né? Essa sensação, então, a mãe ela não pode ali estar com você como bebê o tempo inteiro, né? Uhum. Teve um tempo que as mulheres falavam assim, as pessoas falavam assim, não, você tem que deixar o bebê chorando lá, porque uma hora ele cansa, ele vai acostumar e vai aprender a ficar sozinho. Você fica toda hora carregando, toda hora com ele fica sem vergonha, ele não, né? Umas coisas assim. Não deixava o bebê sozinho no quarto para ele aprender a ficar sozinho. Então, muitas pessoas viveram e vivem, ainda tem pessoas que fazem isso, né? Vivem esse tipo de coisa e o que a criança sente? Ela para de chorar porque ela fica cansada, É né? verdade. Mas ela se sente abandonada, sente muito triste, né? Pode se sentir rejeitada também, né? Uhum. E no abandono, especificamente, é isso, né? Ela sente que ela não é importante, que ela não é amada de maneira É nenhuma. verdade. Então, ela é aquela criança que às vezes tem que agradar sempre, tem que ficar quietinha, tem que ser boazinha, né? É, E nunca vai ser amada como ela é. Aí é uma ferida, né? Então, você ali cria, e criou-se essa ferida, né? uhum. Que é a do abandono. E daí você fica fugindo disso, né? Verdade. Fugindo, querendo fugir. Aí você falou uma coisa que até me trouxe assim uma reflexão profunda, né? Olha como a gente confunde afetividade com, né, você mimar a criança, né? Ó, né? Ah, não, deixar a criança chorar porque senão ela vai se estragar, ela vai, né, crescer mimada.
né? E a criança, a gente já sabe hoje pela neurociência que ela precisa de corregulação emocional. Ela precisa, porque ela não tem esse mecanismo de regular as próprias emoções. Então, quando ela em contato com adultos funcionais, ela vai se regulando, né? E com certeza a galera que está nos ouvindo aqui, alguém passou por isso, né? De chorar e não ser acolhido na infância, né? Coloquem aí pra gente como é que foi isso, né? E a Denise falou, a criança se acostuma sim, mas chega um ponto em que ela se traumatiza tanto em que ela congela. Ela para de chorar porque ela congela na dor, né? E na insensibilidade que tá ali. E aí, obviamente, ela vai tentar sair pelo mundo, né? Criando esses mecanismos de tentar conseguir esse amor a qualquer custo. E aí, ela cada vez mais vai frustrar as expectativas, né, Denise? Ela vai se sentir mais abandonada e ela cria, né, no dentro do abandono uma máscara que é a da dependência, né, o dependente, né? Então, se na rejeição a pessoa não quer se vincular, o dependente ele vai agarrar com unhas e dentes qualquer tipo de relação, mesmo que a relação não seja muito boa, né? Porque não banca ficar sozinho, né? Não, e tem aquele, o maior, eu acho que é o grande medo, é justamente de ficar sozinho, né? De se sentir, ter aquela sensação que, que dói muito, né? Que é de se sentir abandonado, né? Então, é, e também aquela dificuldade de amar também, né? Assim, eu não vou ser amado, né? Então, aquele medo de ser amado, às vezes encontra pessoas que não. Ai, como é que fala? Algumas pessoas falam, eu tenho o dedo podre, só encontro pessoas que não querem ter relacionamento, né? Mais as mulheres falam, mas alguns homens falam Uhum, também, né? Ai, não. Mas na verdade, você está na sua energia está buscando esse tipo de pessoa. Porque você tem muito medo de ser amado, de amar e de ser abandonado. Então, você evita até isso. Essa é uma das maneiras, né? A outra, e aquela pessoa pode ficar grudenta, ciumenta em excesso, né? E acaba afastando, né, até o outro também, é né? E verdade. não é um saudável, né? Sim, sim, a Eu Cláudia falou assim, se pode ser o contrário, é possível. Só que aí, Cláudia, talvez se você hoje tem mais a questão de não se relacionar, pode ser que você tenha desenvolvido ou a ferida tenha aflorado da rejeição. Mas como a Denise falou, essas feridas elas se intercalam. Ora às vezes está mais uma, ora às vezes está mais outra. Em geral, como os parceiros acabam se atraindo, quando você tem um pai não muito funcional, a mãe também vai ter as suas questões, né? E vão acionar as duas feridas, tanto a do abandono quanto a ferida da rejeição, né? E aí você falou uma coisa legal, essa questão do dedo podre, né? Quantas pessoas não falam, olha, eu sempre estou no mesmo tipo de relação, né? Sempre me relaciono dessa forma, né? Como sair disso, né? Como sair desse sempre, né? Dessa repetição? Sim, e como que sair é você olhar para isso. É você, por isso que a gente fala ir sentindo, sempre com cuidado, com, com delicadeza, né? Porque com amor por você mesmo, né? Porque a gente fala assim, se você entender que você pode ser amado como você é, né? Que se sua mãe ou seu pai não puderam dar aquele amor que você queria, né? Mas você pode se ter, né? E é isso que vai curar, mas tem que ser de uma maneira muito amorosa, porque senão você acaba, ai não, eu quero, às vezes fala, não, eu quero mágica, quero já ficar bom em uma respiração, uma sessão, né? Não vai ficar, porque são coisas de anos e anos, né? Que você tá ali com aquilo. Então, se você quer arrancar, de repente, você está arrancando a casca da ferida, né? Vamos dizer assim, É né? verdade. E ela vai ficar no vivo, vai, às vezes até infeccionar, vai ficar pior que antes. Então, por isso que tem que ser muito cuidado. Mas a maneira de se curar é essa, né? É se olhar com amor, com alto amor, com responsabilidade por aquilo, né? Com essa empatia por você mesmo, por esse amor por você mesmo, em primeiro lugar. Como fala, né, Rodrigo?
Se eu não me amo, como é que eu posso querer que o outro me ame? Como é que eu quero achar alguém que me ame? Né? Eu acho que eu não sou boa o suficiente para ser amada. Né? Então, eu tenho que buscar isso. Não, nossa, eu sou uma pessoa que eu tenho meus defeitos, não é não envio os defeitos, né? Tenho as minhas dificuldades, mas eu busco estar sempre melhorando. E realmente, busca não é fingir que é boazinha, né? No Não. caso, é realmente, né? Buscar, às vezes cai, de novo, escorrega, né? E buscando esse caminho, né? Porque a gente tem as nossas, todo mundo tem as suas dificuldades, né? Como É. fala, né? Da E aí gente, você se falou a um gente ponto muito, muito importante, né? Que não adianta você que está ouvindo a gente falar, eu quero sair da ferida do abandono, eu me reconheço hoje numa relação codependente, parece que eu não consigo viver sem o outro preenche algo em mim. Não adianta você do nada querer, né, fazer essa transformação. Você precisa construir um espaço interno, porque tem um vazio aí que você encontra coisas, né, para suprir esse vazio. Todos nós temos vazios internos, mas na ferida do abandono, esse vazio faz com que você tente preencher justamente o quê? Com o contato com outras pessoas, né? E aí são pessoas que vão para os relacionamentos e até esquecem do que gostam. E aí chegam na metade do relacionamento, já nem se reconhece mais. Você fala, meu Deus, eu fui me relacionar e já não sei mais quem eu sou. Porque você passou a viver o que o outro, o que a outra pessoa queria de você. Né? Então isso vai fazer com que você se perca. Então não é não se relacionar também, não é isso, mas é ser gentil com você, entender que você precisa entrar em contato com algumas dores, entrar em contato com alguns vazios, para você entender por que, que eu sou efetivamente codependente, por que, que eu me sinto dessa forma. A grande vantagem é que o Renascimento ele nos ensina, né? Que a gente não aprende só, né, Denise, o amor falando, eu me amo, tá? E aí? Eu faço o que por mim? A gente aprende também a se tocar, a fazer carinho, a ter uma relação, né, de conexão com a gente, uma relação amorosa. Isso é muito importante. Do contrário, você vai fazer processos que às vezes são muito violentos com você e como a Denise falou, arranca mais do que deveria. E aí nós ficamos como? Nós ficamos como aquele animalzinho que tá machucado, mas não se deixa ser tocado, porque tá ali todo arredio frente, né, ao que pode acontecer, né? Isso é bem, bem intenso mesmo, né? Queria que vocês que estão aí nos ouvindo mandassem uma série de coraçõezinhos e falassem, né, se vocês de alguma forma percebem pessoas com essa codependência, se vocês conhecem pessoas que já tiveram, né, em relacionamentos até mesmo, né, violentos, né, relacionamentos que a gente vai chamar de tóxico, coloca aí, né, e geralmente olha para o começo da vida dessas pessoas, né? Olha para o começo da vida dela, porque o começo da vida, né, Denise, nos dá muitas chaves para a gente se olhar, para a gente entender, né? E eu queria que você falasse um pouquinho dessas máscaras que a gente costuma usar. Eu sei que você também, né, é uma estudante assídua do patchwork, né, que conversa muito com o Renascimento, nessa técnica tão bonita da Eva Pierracos. Como é que as máscaras surgem, né? Quando que você sabe que você está entrando em algum tipo de máscara? é quando você percebe que você. É por isso que é importante essa conexão com você mesmo, você perceber. Então, no network, a gente fala assim: você, às vezes, está em situações e você começa a pensar naquelas situações, aquela situação, você não está feliz com o que aconteceu. Muitas vezes você pensa que é o outro, nossa, aquela pessoa fez aquilo para mim, e de novo eu fiz, aconteceu tal coisa, muito parecido. Você vai percebendo que é você que fica entrando em situações e chamando aquelas situações. Então você vai buscando, mas por que eu estou fazendo isso, né? Que são as máscaras para a gente fugir daqueles sentimentos. No caso de hoje, né, que a gente está falando do abandono, essa sensação de abandono. Então eu não quero sentir, né? Então eu começo a reagir de uma maneira para não sentir aquilo, né? E eu não fico satisfeito no meu dia. Então, são momentos, e aí vem também não só o rebirth, né, o renascimento, mas de falar, tem esse momento de meditação no seu dia, sabe?
Se possível, escreva um diário. O que me aconteceu? Por que eu não estou satisfeito com o que eu fiz? Uhum. Mas por que eu fiz isso? Né? Por que me aconteceu isso? Será que eu poderia fazer diferente? Sabe? Começar a refletir, começar a se olhar, né? No patchwork, esse uma ferramenta que é usada, né? Que é esse diário, né? Que Ah, você vai colocando. Você pensa fora da situação. Nossa, eu fiz tal coisa, mas não sei porque eu não gostei disso que eu fiz. Mas como que eu poderia ter feito? Será que eu poderia ter feito diferente? Daí você começa a pensar. No começo parece que você pensa assim, não tem jeito de fazer diferente. Na verdade, você pensa isso. Você não uhum. tem essa dificuldade. Então, como você vai? Não, mas eu poderia fazer de tal jeito. E de repente, quando você entra de novo numa situação parecida, você já tem lá uma maneira diferente que você sabe que você pode fazer. Então, é isso, é você se percebendo. E aos poucos, às vezes se percebe depois, às vezes começa a perceber na situação, já com perceber uma nova maneira que você pode estar reagindo. De repente não dá certo aquela nova situação, você pensa de novo. E por Uhum. isso que tem que ter esse amor que a gente fala. Ai, que raiva, eu só faço coisa errada. Não é assim, eu sou ruim mesmo. Não é desse jeito. Nossa, não deu certo essa maneira também. Deixa eu pensar, eu vou encontrar uma maneira, sempre com esse carinho por É você, né? verdade. Sem se machucar mais, né? E no abandono a gente tenta fugir muito, né? A gente tenta fingir que não aconteceu, fingir que não veio artista, né? Que fala. Então ele foge de se olhar. E é justamente o se olhar com amorosidade que traz você para uma nova maneira de ser, muda a sua energia, né? E você começa, de repente, no caso do relacionamento, a atrair pessoas mais próximas daquilo que você deseja, daquilo que seria o complemento para você. Né? Porque enquanto você. Olha, qualquer um serve. Ah, olhou para mim, nossa, eu preciso de uma sozinha, né? Então tem qualquer um serve. Mas não é assim na É realidade. Né? verdade. Então daí você vai só pessoas que, né, que não servem para você. Muito dificilmente você vai estar com uma pessoa que seria aquela pessoa que seria complemento para você. Né? Uhum. É, aí tem uma coisa Porque bem interessante, né? A pessoa com a ferida do abandono, ela vai tentar estar de relação em relação, como você falou, essa pessoa tem medo de ficar sozinha, porque a solidão produz essa questão do o que eu faço com o que eu estou sentindo, né? E se você que está nos ouvindo não anotou, esse exercício é fantástico. Escrever sobre a circunstância que você viveu, pensar em novas alternativas, né? Então, eu acrescentaria no renascimento é trazer para o corpo, né? Traga para o corpo, perceba também, nossa, quando fulano fez isso comigo, eu senti uma dor. E aí a gente pergunta, onde é essa dor? Em que lugar está essa dor? E aí você vai para o corpo, procurando, tendo um contato com você. Porque daí, quanto mais você tiver contato com você, mais você vai conseguir fazer diferente, mais você vai conseguir ter uma nova atitude. Né? Quando a gente não quer lidar com a dor, como a Denise falou, a gente usa máscara. Né? A máscara quer dizer, eu vou tentar fingir uma estratégia para não sentir aquela dor, para não me relacionar com aquilo que me frustra. Porque, gente, é frustrante, né, Denise, para aquela pessoa que no consciente quer ter a relação, por exemplo, né? Mas existem mecanismos que sabotam. Essa pessoa diz: Meu Deus, o que eu faço, né? Mas enquanto você não parar, olhar para você, né? E de alguma forma entender o que eu estou sentindo, e a gente sempre volta depois à nossa infância, porque isso é uma relação que vem da infância, né? Isso acaba ficando muito difícil, né? Então, essa volta à infância com as emoções não organizadas, ela é fundamental. Sim, nossa. E Rodrigo, deixa eu falar, sei que vai fugir um pouco. Hoje de manhã eu fiz um renascimento, né? O final, né? Porque o renascimento é um Uhum. processo que a gente vai entrando em contato com o corpo, né? Porque a gente está tão desacostumada a a gente se conectar com a gente mesmo, que no começo é muito difícil, né? Então a gente vai, são várias sessões e até
pode chegar, né, até estar no útero e o nascimento, e renascer e ressignificar todas aquele trauma, aquelas feridas, né? E hoje de manhã eu fiz um, e é tão emocionante, falei, nossa, parece que realmente eu fiz um parto hoje cedo, sabe? Que legal. Tudo online, tudo online foi assim, nossa, mexeu bastante comigo. Falei, como é forte, né? Como é forte esse processo, né? É, E essas coisas que acontecem quando a gente é muito pequenininho, que estão muito no corpo, né? Então, às vezes, é isso de ter sido deixado no berço, realmente um abandono, né? Chorando, ou aqueles pais. Hoje em dia é muito comum os pais saem trabalhar, a criança às vezes fica com a avó, às vezes fica numa creche, né? Mas não é a mesma coisa para a criança, ela não entende, né? é verdade. Mesmo no meu caso, eu fui uma criança que muito pequenininha, fui operada das amígdalas, fui muito doente, muito pequena, e junto, e fui hospitalizada, ia muito em médico, e junto com o nascimento da minha irmã, né? Então falei, nossa, eu acho que essa ferida, ela tá muito presente, foi muito presente para mim, né? Essa sensação, né? Chegou uma irmãzinha nova, ai, não gostam mais de mim. Bom, claro, a mãe tinha que cuidar. Minha mãe não trabalhava fora, mas Uhum. ela tinha que cuidar da casa e se dividir, né? No caso, ali eu fui a mais velha, ela teve que começar a se dividir com a nova criança. Eu sendo uma criança doente, né? Devia é, solicitar muito, né? Porque chorava muito, né? Com certeza, né? Então, assim, é aquela dificuldade, né? Só que a criança não entende isso. Nossa, se eu tenho que, como adulto, né? Eu tenho que operar da amígdala. É difícil, tal, vou lá no hospital, me opero. Mas criança não entende assim, uma Uhum. criança pequena. Ela acha que ela está sendo abandonada, né? E fica com aquela sensação, então, qualquer momento que alguém deixa ela, por algum motivo, fala assim, né? Então, já vem essa sensação, nossa, não gostou de mim, Uhum. não sou bom o suficiente, né? Eu tenho que ser melhor, né? É E não verdade. sou bom mesmo, não sou bom o suficiente para ser amado, né? Então, nem vou escolher, né? Também naquela história, nem vou escolher, né? Para não ficar sozinho, né? Se sentir tão abandonado, serve qualquer Serve pessoa, né? qualquer um. E daí, né, todas essas confusões, né? E aí você falou Tá. dois eventos que são fundamentais, né? Você que está ouvindo a gente, são dois eventos que podem, não quer dizer que se aconteceu tenha ferida, mas que pode ser um indício, né? Irmãos que nascem, a criança se sente trocada, porque muitas vezes na ferida do abandono nós temos essa sensação de estou sendo trocado por, né? E a hospitalização infantil, quando uma criança é hospitalizada, felizmente, né, Denise, hoje já se pode o acompanhante ficar com a criança, mas havia épocas em que essa criança ficava sozinha no hospital, totalmente abandonada. E aí você o que vivencia uma dor incrível, né? Porque você diz, como assim que eu tô com essa dor toda aqui no hospital e ainda assim me deixam, me largam, né? Isso não, né, de alguma forma não me faz tão bem. E aí é óbvio, você registra essa informação. E aí você vai lá para a adolescência, encontra pessoas, né, você se apega e essas pessoas te frustram e você fala: "Meu Deus, a minha vida acabou". E aí para lidar com essa dor, você conecta em relações, relacionamentos afetivos em geral, amizade, e aí você deixa às vezes de fazer coisas por você e você começa só a fazer coisas para os outros, né? Então, por que você faz tanto para os outros? Por que você doa tanto? Ah, Rodrigo, é porque eu sou generoso, sou generosa. Tá, mas qual o motivo que está por trás? Às vezes é o medo que você tem de ficar sozinho, é o medo que você tem de ficar sozinha. Faz com que você queira doar, 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 né? E isso, infelizmente, né, Denise, vai fazer com que você não consiga se relacionar bem com você, né? Porque você se anula para viver a vida do outro, né? O que fazer, Denise, quando eu me anulo para viver a vida do outro? Né? Como mudar essa realidade, né? Eu me anulo para viver a vida do outro. E tem que ir nisso mesmo, né? Você tem que estar se olhando,
tem que estar se observando, sentindo, mas afinal, o que que eu gosto? Será que é, é isso que eu quero fazer? Porque se você fica se anulando para viver sempre para o outro, você começa também como que a se sentir frustrado, porque você, naquela relação, você fica é, assim, como é que chama? Com a sensação, você querendo que a pessoa também te dê em troca, né? Esqueci o nome agora Como uma dessa troca, um sensação. intercâmbio? Não, você fica naquela Expectativa. é, expectativa, você fica com a expectativa que vai receber um pouco, aí você pensa, não, mas nossa, eu fiz tanto para essa pessoa, fiz isso, fiz aquilo, né? E você não viveu a sua vida para ficar ali, né, fazendo tudo pela pessoa, mas você fez porque você quis, muitas vezes, né? É, E a pessoa não dá aquilo que você quer, ela nem não sabe, porque nem você sabe o que que você quer, não é isso? Então, o que é que tem que fazer? Você tem que se olhar, você tem que se, como diz o Rodrigo, se conectar com você, ver as suas sensações, sentir o que que você gosta, o que te faria feliz, né? Como que você pode ser cada vez melhor com você mesmo. E esse melhor não é ser uhum, bonzinho, claro, vai ser, mas você sendo bom com você, você tendo esse amor em você, você acaba levando esse amor, é né? verdade. Mas você não se machuca, porque tem uma frase, né? É um mandamento da Uhum, Bíblia, né? Que fala, amai os outros como a si é mesmo, não é isso, verdade. Rodrigo? Então, como é que eu posso amar os outros se eu não amo a mim mesmo? É Então, é esse verdade. amor que a gente ama. Não é aquele amor, eu vou fazer para mim o resto que se dane. Isso não é amor, né? Eu amo Isso primeiro. não é amor. É Tem um que amor. aprender a amar a si mesmo, para depois poder, né, amar as outras pessoas. E aí, eu vou aqui ler uns comentários de uma galera que tinha comentado aqui em cima, né? E coloca enquanto eu vou lendo, né, esses comentários aqui, coloca pra gente se você já em alguma vez ou se é comum para você se abandonar para o bem do outro, né? Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários. Ó, a Andrea perguntou assim: ó, essa rejeição e abandono são feridas inconscientes da primeira infância? Como entrar nesse vazio do inconsciente? Então, Andréia, a gente entra, pelo menos no renascimento, utilizando a percepção do corpo e pedindo para que o corpo libere aquilo que o corpo está travado. Então, a gente entra em conexão com o corpo. Como a Denise já ressaltou, não necessariamente a gente lembra, né, de tudo que aconteceu, mas você pode se conectar a esse vazio e liberar através, por exemplo, da respiração. O Cerco, Cercosnas falou assim: curei uma dor ontem através de uma conversa leve com a minha mãe. Olha que bacana. Sim, a gente tendo uma comunicação assertiva, né? Boa tarde ao Felipe, a Maria Luísa, a Cris, que está nos acompanhando aí, né? Você que entrou aí, a gente está falando sobre o abandono, né? E eu queria que você, Denise, desse aí umas palavras finais para a gente, né? Poxa, percebi que tenho algumas marcas do abandono, né? E aí você já deu várias dicas incríveis. O que mais você pode falar para a gente aí, para a pessoa poder, né? Ou como você pode resumir a tua fala, né? Sobre essa ferida. Que você tem que se olhar e se amar. Saber que você é importante, que você é amado por você mesmo, que você tem as suas dificuldades, mas você está sempre em busca de melhorar e que isso é o que você veio fazer aqui, né? Algumas pessoas falam, qual a minha missão, né? A sua missão é essa, é você estar cada vez melhor, cada vez, sempre que você se sente bem, né, fazendo algo, né? E eu mereço, né? Eu confio em mim, eu sou capaz, todas essas falas, né? Trazer essas falas para você mesmo. Às vezes a gente fala assim, eu posso fazer isso sozinho? Sim, você pode fazer isso sozinho, por você mesmo, né? Existe até na internet muitas meditações, muitas.
frases, de várias ferramentas, né? Mas é óbvio que estando com alguém vai ser mais Isso é fácil, né? Que vai te verdade. facilitar. Mais leve, né? Afinal, tem alguém te dando a mão para você caminhar, não é que esse alguém vai caminhar para você. Mas você pode sim. E você, voltar para o seu curso, né, Rodrigo, você pode se auto-aplicar após algumas acompanhada, né? Acompanhado, com o tempo você aprende também a fazer isso, né? Mas é nesse lugar de estar se validando, de estar se encontrando, sabe? De sabendo, afinal, do que eu gosto. Às vezes fala assim, eu sei o que eu não gosto, mas o Não que eu sei o que eu gosto, eu não gosto. sei. Né? Mas então tá, então não faça o que você não gosta, né? Busque não estar nesse lugar que você não gosta e vai experimentando. Será que eu gosto de caminhar? Vou caminhar alguns dias, ver se eu gosto. Será que eu gosto de dançar? Uhum. Ou, né? Você vai experimentando, vai se percebendo com muita tranquilidade, sempre buscando esse equilíbrio, Ah, né? E a meditação, essa é a conexão com você mesmo, meditação diária, esse diário, né? Escrever, né? Às vezes tem pessoa que não gosta de escrever, você pode estar gravando. O celular hoje em dia tem essa opção de lá você gravar. Hoje o meu dia foi assim, assado, uhum. você não gosta de escrever, né? E pensando sobre você mesmo, né? Como eu posso ser eu mesmo, né? Ser um eu mesmo cada vez melhor, É né? verdade. E sem buscar a perfeição, porque se a gente encontrar essa perfeição aqui nessa terra, ninguém é perfeito, É né? verdade. Então a gente daí já virou um ser de luz, né? Já é outra A coisa. gente vai evoluindo, né? É outra coisa, né? Sempre conhecer essa esse, esse carinho por si mesmo, né? Sempre com delicadeza com você mesmo, Ah, belas né? palavras, né? Queria agradecer a você, Denise, que nos trouxe essas informações tão bacanas, a você que nos acompanhou, né? Sobre a ferida do abandono, você que chegou depois, a live vai ficar gravada, você pode acompanhar um pouquinho sobre o que que é essa ferida do abandono, entendendo um pouco mais, né? E a fala da Denise que se você colocar em prática, vai começar a fazer diferença. O renascimento é também um lugar para a gente aprender a colocar em prática coisas que a gente sabe que faz bem, mas não necessariamente a gente está fazendo. Então é aprender, né, a se escutar, a se olhar, e isso é muito bacana. Né? Amanhã, ao meio-dia, nós vamos ter uma live com a terapeuta Patrícia falando sobre a questão paterna. Né? Então, esteja aí com a gente, que vai ser incrível, vai ser uma live muito bacana também. Né? E semana que vem nós teremos as 3 aulas abertas do Oxigênese, 27 e 29 primeiro. E no dia 4 a gente tem a nossa quarta turma da formação de renascimento. Né? E qual que é a grande vantagem? Né? Para você que, assim como a Denise, né, já tem terapias, vai agregar de forma muito legal, porque o renascimento ele não briga, ele dialoga com outras técnicas, como a gente falou aqui, né, do patchwork e de tantas outras. E você que está começando, é uma técnica bacana de começar. Por quê? Porque você não precisa entender tantas coisas a não ser o contato e a presença com o teu corpo para poder auxiliar outras pessoas. Né? Então, queria agradecer muito. Um abraço a todos que nos acompanharam. Querida Denise, um abraço para você, uma ótima tarde para vocês que nos acompanham, viu? E que vocês possam aí cada vez mais estar em reconexão com vocês. Tchau. Tchau, gente. Obrigada por tudo. Valeu.